Olá, minha gente! Começando nessa terça-feira, nosso Band Empresarial. E é claro, um assunto pulsante, novo não, mas muito fresco. Isso sim, por quê? Porque foi agora que acabou. E a gente vai estar falando, mais uma vez, como já dito, do nosso carnaval. Só que trazendo uma pessoa que entende muito do assunto. Talvez a pessoa que mais entenda de nosso Salvador sobre o assunto carnaval. Estamos falando do nosso presidente da Saltur, nosso amigo Isaac Editor. Prazer imenso estar com você aqui, Isaac. Prazer, Zé Vidal. Acho que de carnaval eu vou lhe corrigir. De carnaval todo mundo entende, viu? É igual a futebol. É verdade, viu? É verdade, mas é um evento tão maravilhoso, já que a gente estava aí numa expectativa gigantesca após 2 anos sem ter, né? Mas, antes de mais nada, porque fala muito de Isaac do carnaval, mas fala um pouquinho aí pra gente. Isaac, na verdade, conheço de longo tempo da área de comunicação também, né? Me fala um pouquinho, Isaac, dessa sua carreira. Pois é, até matei um pouco a saudade aqui dos bastidores de televisão. Eu, de fato, trabalhei aí algumas décadas, né, no setor de televisão, em algumas emissoras aqui, rede de televisão aqui, rádio aqui de Salvador. Tenho muito orgulho disso. Acho que o meu caminho inicial, né, na vida empresarial foi, de fato, em comunicação, em televisão, rádio, produção, entretenimento. Então, até hoje, de vez em quando dá um friozinho aqui, sem saudade, entro no estúdio, reencontro muita gente. Dificilmente tem algum estúdio aqui que eu trabalhei muito tempo nessa área de operações, eu sempre gostei muito disso. Aí depois de algumas décadas trabalhando, né, nessa área de operações, depois eu virei tecnocrata, mas também de comunicação, mas foi uma trajetória interessante, assim, bastante vibrante. De vez em quando dá saudade aqui dos bastidores. Mas que bom. E aí vira o homem Saltur. E aí eu venho com a primeira pergunta que eu vejo dos bastidores. Eu tenho grupos empresariais, né, do WhatsApp, e fica sempre uma dúvida que eu quero que você resolva aqui agora, definitivamente aqui para nossos telespectadores. Diferença, Saltur, Secult. Ah, certo. É uma eterna pergunta. Aí, Saltur cuida só de carnaval? Evidentemente que não, mas queria que você também explicasse para a gente. Na verdade, assim, na prefeitura a gente tem um sistema que são 3 entes. Tem a Secretaria de Cultura e Turismo, tem a Fundação Gregório de Matos e tem a Saltur. A Secretaria de Cultura e Turismo cuida da política de turismo da cidade, né, da promoção turística, diretamente turística da cidade, faz a gestão dos ativos, né, das casas, né, por exemplo, a Casa do Carnaval, a Casa da Música, então desses ativos, né, dos museus, então a Secult. A Fundação Gregório de Matos cuida de projetos culturais, editais culturais, faz a gestão da cultura, né, da cidade, lógico, isso tudo integrado nesse sistema. E a Saltur cuida da plataforma de eventos da cidade. Então, a ideia é que a gente tenha uma cidade vibrante o ano inteiro, as 52 semanas do ano. E é claro, é lógico, por conta desse sistema que trabalha integrado, lógico, o evento que mais traz, que mais alavanca o turismo da cidade, de fato, são alguns desses eventos que fazem parte dessa plataforma, como é o Carnaval, que é o nosso principal produto. Logo depois vem o Festival da Virada, aí vem o Festival da Cidade, o Festival da Primavera, Maratona de Salvador, enfim, uma série de eventos, são mais de 40 eventos, grandes eventos, que são reunidos nessa plataforma de eventos, que é a responsabilidade da Saltur fazer a gestão desse processo, captar patrocínio, alavancar recursos da iniciativa privada, ter essa articulação empresarial. Então, a Saltur se dedica a esse trabalho, lógico, está conectado nesse sistema com a Secult, com a Fundação Gregório de Matos, a gente trabalha muito integrado, mas, de fato, cabe à Saltur fazer a gestão dessa plataforma. Como esse nome Saltur, então a gente não trabalha diretamente com o turismo, pelo contrário, mas indiretamente, sobretudo por conta, né, da grande alavancagem que esses eventos têm para a cidade, então faz todo sentido que isso seja um sistema. Até porque é muito conotado aqui, inclusive quando o próprio prefeito esteve aqui, Bruno, ele falou muito dessa questão da cidade, ter muito esse lado de receber o turista, fazer eventos para que o turista possa estar aqui. Exatamente. Né? Então, acho que tem tudo a ver essa questão de ter um E para você ter ideia, o Carnaval justamente é o produto que mais atrai recursos para a cidade. O Carnaval é aquele produto que mais atrai pessoas para a cidade de Salvador e ele tem uma característica bastante interessante que isso ecoa durante o ano inteiro. Então, é por isso que ele é tão importante para essa plataforma de eventos da cidade, justamente pela abrangência que ele tem, a capilaridade que ele tem e a magnitude que isso traz para a cidade de Salvador.
que eu costumo dizer que é uma cidade que não tem indústria, né? Tem um outro tipo de indústria, tem a indústria criativa, a economia criativa que pulsa em torno disso. Então, eu falo muito nisso porque, de fato, você tem essa economia criativa que ativa todos os outros setores econômicos, tanto da indústria, tanto do comércio. Só no comércio são mais de 35 setores afetados por essa indústria do entretenimento, do turismo, enfim, que faz parte desse contexto muito importante para a cidade como Salvador. Ô, Isaac, e aí vamos falar do nosso carnaval, entrar aqui um pouquinho nele, que tem tanto assunto para a gente poder falar sobre ele. E aí você falou num ponto aí de que ativação, trazer os patrocínios às marcas. Como é que está isso? A gente vê muita coisa de vez em quando alternando, né? Ou seja, eu já vi em camarote já o TikTok participando, ou seja, as ativações hoje estão completamente diferentes e as exigibilidades dessa marca do que demanda para a cidade. Como é que está funcionando isso? Esse é um ponto importantíssimo e eu acho que foi um dos diferenciais do Carnaval esse ano. Então, assim, por conta da gente estar, de fato, eu acho que o Carnaval ele foi muito beneficiado, o Carnaval em si, pensando como um produto, por conta de tudo que vem acontecendo na cidade de Salvador. Então, assim, a cidade de Salvador tem retornado ao hotspot nacional e internacional como uma cidade que sabe produzir grandes eventos, como uma cidade que tem confiança das marcas, ou seja, que se cumpre os acordos, aqui se faz um trabalho integrado para que a gente procure sempre surpreender as marcas. Então, e é um trabalho que foi bem estruturado de 2013 para cá, fazendo com que essa confiança empresarial para que as marcas pudessem investir na cidade. Então, se você tem uma cidade que as coisas funcionam melhor, se você tem uma cidade, no caso específico de um produto como esse, que é um produto de desejo de muitas marcas nacionais, porque as marcas querem resultado. Então, começar a investir em Salvador, por conta disso, começou a dar um recall muito bom para as marcas. Então, e eu não estou falando isso apenas, e olhe que é uma coisa de extrema importância para nós, do patrocínio direto que as marcas fazem via a Prefeitura de Salvador. Via a Prefeitura, não, é o que ela utiliza fora. Muito pelo contrário. Então, cada um desses, você, por exemplo, citou um dos patrocinadores desse ano, que foi o TikTok, que foi uma novidade dentro do projeto de patrocínio capitaneado pela Prefeitura, porque além, é lógico, de você ter uma plataforma investindo recurso financeiro, ela praticamente triplica o investimento que ela faz na cidade, em vários setores, nos blocos. E outra coisa, fora projetar nessa plataforma para o mundo do que aconteceu aqui no Carnaval. Então, é um dinheiro muito bem-vindo, quando a gente fala em recurso financeiro, que nos ajuda a pagar as contas, né, do Carnaval, mas, sobretudo, de promoção da cidade de extrema importância. Então, o que a marca investe aqui em patrocínio é muito relevante, porém, se a gente tem um Carnaval forte como um todo, as marcas vêm e investem nos blocos, investem no camarote. Você sabe muito bem que participou ativamente aí do Carnaval. Basicamente, um camarote sócio, eu citar apenas um camarote dentre os 8 maiores, conseguiu alavancar 95 milhões de reais. Ou seja, é um recurso que veio para a cidade, né? Isso é transformado em desenvolvimento econômico para a cidade. Então, é lógico, é claro que a gente tem todo um outro lado quando a gente fala isso, mas um camarote desse emprega mais de 4.500 pessoas, apenas um. Ou seja, multiplique isso por 8. Talvez nem todos tenham essa mesma alavancagem, mas se você conseguir aí em que os outros 6, 7 camarotes tenham metade de alavancagem que um camarote desse, por exemplo, tem, imagine o que é que isso gera para a economia da cidade. Então, tão importante quanto o que a gente tem no Fulião Pipoca, o que a gente tem no ambulante, o que a gente tem no camarote, a ideia é que a gente tenha um carnaval o melhor possível para todo mundo. Então, isso gera desenvolvimento econômico para a cidade, sem sombra de dúvida. Isaac, e a marca que está envolvendo, eu vou trazer uma polêmica aqui, ver se existe esse cuidado, mas é uma polêmica que tem muito grande, que agora, recentemente, um dos times daqui de Salvador está sendo patrocinado por uma marca que está sendo extremamente discutida, e não só, talvez, pelo ponto de vista do que pode trazer de turista, ou seja, eu estou falando do ponto de vista econômico da cidade. O turista, há sempre um questionamento de que o turista vem para poder consumir, né? Mas vem também um turista que consome pouco, é um turista que vem fazer um turismo que não é um turismo ideal. A ligação com a marca, há preocupação com relação a isso? Como é que é tratado? Então, o que é que você tem? Bom, a gente tem, lógico, os mecanismos oficiais de captação desses recursos das marcas, como a gente teve ao longo dos últimos anos dentro dessa estratégia de oferecer um leque de serviços e de visibilidade para que essas marcas e proteções para que ela possa operar, para que você evite, por exemplo, marketing de emboscada de outras marcas. Ou seja, você tem uma marca oficial investindo na cidade, você tem que proteger determinado momento, aquele local, com regras muito claras estabelecidas para isso, mas ao mesmo tempo fazer com que, então, por exemplo, há marcas que investiam em determinado bloco, ela não tinha nenhuma restrição, muito pelo contrário. E exposições dessa marca? Esse assunto é muito
pulsante, né? E a gente acaba desenvolvendo. A exposição dessa marca dentro do circuito, eu vejo muito aqueles galhardetes, aquela coisa toda e tal, mas a exploração pode acontecer, inclusive mais, eu acho que cada vez mais incentivar esse tipo de coisa e novos modelos de poder ser trazido. Exato, né? Exato. A gente teve, por exemplo, 6 marcas investindo no carnaval oficial da cidade e eu diria aí que em torno de 70, 80 marcas investindo na cidade como um todo, nesses produtos e serviços de cada uma dessas entidades. Então você tem lá marcas específicas que elas estão fazendo ativações em determinados pontos da cidade, em alguns locais da cidade, que estão desconectados de outras coisas que estão acontecendo na cidade. Pra você ter ideia. A gente tem no Carnaval de Salvador um palco do rock. Então esse palco do rock ele atende a uma demanda de público completamente diferente de uma torre eletrônica que a gente coloca todo ano ali na Barra. Então tem marcas que se interessam em estar presentes em cada um desses lugares completamente diferentes. Então a gente tem um carnaval com orquestras acontecendo no Santo Antônio Além do Carmo, então, que é completamente diferente. Então, ou seja, tem um carnaval, a gente... Por conta até desses últimos anos da pandemia, nós acabamos, por conta desse infortúnio, dialogando muito entre as cidades que fazem o carnaval. Nós criamos até uma rede de gestores de cidades que fazem o carnaval. Então, praticamente de 15 em 15 dias, a gente tinha teleconferências, conversando entre nós. Até naquela época tinham decisões que precisavam ser tomadas, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, enfim. E eu brinco, até hoje brinco com eles, e dizem, olha, bicho, Salvador, o carnaval é tão diferente, é tão grande e tão diversificado que a gente tem carnaval até para quem não gosta de carnaval. Então, brincava com eles. Mas de fato Então, assim, você está vendo aquele público ali que tem pessoas que o carnaval para elas é ir meia-noite ali na Barra na Torre Eletrônica. Tem marcas que se interessam em estarem presentes ali. E tem outro público que o cara quer o carnaval lá de Piatã, do palco do rock. Ele não quer saber de outro carnaval. Então, cada um tem o seu carnaval numa cidade onde a gente teve esse ano 16 palcos acontecendo atividades diferentes pela cidade, ou seja, tem muita oportunidade para as marcas de praticamente todos os setores da economia. É só olhar direitinho que com certeza... Esse é um programa empresarial e vem sempre... Não é à toa que eu estou mandando esse recado. Eu vi isso. Mas esse nosso público e nosso telespectador, ele olha muito e sempre tem nos meus grupos, que são diversos, você participa de alguns, sempre tem esse questionamento. E o retorno para a cidade? Que se falou de 2 bilhões, que movimenta. E o retorno? Tem mesmo esse retorno para a cidade do ponto de vista econômico? Claro. Qual é este número que a gente pode estar atravessando? Ou seja, cada pessoa dessa, em média, tem um cálculo específico para que a gente possa dizer o seguinte, ao final... O saldo esse aqui, é super positivo e eu acho que o engajamento empresarial saiu de tanto para tanto. Né? Você imaginar, por exemplo, aí você tem aí alguns dados que a própria Secult, por exemplo, que coordena inclusive esse trabalho de dados e informações, por exemplo, você tem lá, imagine que de repente você tem 15 mil pessoas que vêm chegar aqui durante o carnaval a bordo de navios. Então esse pessoal desce do navio, ele consome. Então você tem só a hotelaria da cidade, a turma da hotelaria tem a conta de em torno de 800 mil pessoas passando durante o carnaval, uma taxa de 95% a 100%. Isso que a gente fala em hotelaria, a hotelaria formal, daqueles pessoas que tá tudo certinho lá, compraram as suas diárias de hotel, tem uma média de consumo dessas pessoas, fora todo o que você conhece muito bem, que é do ramo, o que você tem de outras plataformas de locação e fora a plataforma de locação. Então, estima-se que devem ter superado mais de 1 milhão de pessoas passando pela cidade, dos mais variados tipos de renda. Só um desses grandes camarotes, por exemplo, tinham 15 mil pessoas participando disso. Isso, certamente dessas 15 mil pessoas, grande parte delas não viria a Salvador se não tivesse essa atividade. Então a gente bate muito nisso. E ao mesmo tempo você tem essas pessoas circulando pela cidade. É um instrumento de promoção extraordinário, bares, que essas pessoas voltam. Então assim, você tem do ambulante ao grande camarote gerando renda. Então, e a própria FEComércio tem dados, alguns estudos que foram até anunciados pouco antes do carnaval, que isso gira em torno de quase 2 bilhões de reais. Então, ou seja, essa conta do carnaval, essa conta dessa atividade econômica, ela é extremamente positiva, e eu costumo dizer isso, independente daquela visão que é factível do patrocínio específico que vai cair no cofre da prefeitura. Que isso, esse ano aí gira em torno de 30 milhões de reais. Para você ter ideia, apenas uma cervejaria que investiu no carnaval do Brasil, em alguma cidade do carnaval do Brasil. Foi mais de 25 milhões. Pois é. Uma cidade como só em Salvador eles investiram 63 milhões, diferentemente até de São Paulo, que recebeu 25 milhões de investimento, Recife 3 milhões e meio. Aí é que eu faço a pergunta, por quê?
Por que isso? Porque tem dado resultado, porque tem sido feito um trabalho sério aqui e que as marcas estão vendo que isso é uma oportunidade, porque elas não estariam botando dinheiro aqui se não tivesse resultado. E aí eu vou em com anos consecutivos. Né? Que a gente vai para um break rapidinho e a gente volta já já, mas vou lhe deixar isso. Então, por que não mais circuitos? Por que a concentração e aquela velha discussão e trazida à tona aqui agora com o famoso Jardim de Alá? Mas a gente volta já já para o Isaac responder aqui, falando aqui nosso Band Empresarial. É rapidinho, fique com a gente. Olá, minha gente, de volta aqui com o nosso Band Empresarial, tendo o prazer de receber o nosso presidente da Saltur, Isaac Edton, falando aqui, passamos um tempão falando aqui já de carnaval no primeiro bloco, mas uma pergunta sempre está rodando todas os mesas de bar e de quem convive o carnaval. O porquê de não ter ido para o Jardim de Alá, o que é que Isaac acha em relação a isso, morador que está Barra, Ondina, e evidentemente falar um pouco sobre esse retorno tão gostoso que eu presenciei, fui lá, do retorno do Campo Grande, já com as pipocas acontecendo, algumas coisas meias ainda apertadas e tal, mas é o retorno, né? O que é que a gente teve esse ano, né, em 2022? Nós tivemos uma provocação feita pelo próprio trade do Carnaval, por boa parte do trade, com desejo de mudanças no Carnaval, de aprimoramento do Carnaval, provocaram a Prefeitura, o prefeito Bruno Reis, no sentido de uma proposta de ter um novo circuito. Que esse é um assunto que vai vira e mexe, volta. De fato, a gente tem alguns problemas no circuito Barra Ondina, que são evidentes, de concentração, de infraestrutura, de serviços públicos, camarotes, de falta de espaço para isso. Se você observar bem, Azevedo, você vê que praticamente todos os postos de saúde, postos de fiscalização, todo o aparato de serviços públicos que um carnaval desse precisa, praticamente todos eles estão no meio da rua. Justamente por você já não ter mais espaço para isso. Pois bem, houve essa provocação, o prefeito disse, olha, tudo bem, então façam os estudos e nos tragam para a gente avaliar se é possível, se não é possível, mas que seja uma coisa, um consenso entre todos vocês e nos comprometemos a estudar isso, enfim. Isso começou a ser feito, a gente começou a ter alguns encontros, né, recebendo essas informações, fomos para campo também para levantar informações. O próprio prefeito, inclusive, determinou, independente dessa questão de obras que vão acontecer, obras que vão ser muito importantes para essa região da cidade, ali na região de Pituaçu. Então o prefeito vai fazer uma obra de infraestrutura fantástica ali naquela região, que já será adaptada para que, se no futuro isso acontecer, que isso já possa acontecer também, que você possa ter, por exemplo, equipamentos como trio elétricos, enfim, trafegando por esse lugar. Então, até nisso o prefeito já pensou previamente e começou a se debruçar. No meio do caminho desse processo, começou a se criar uma polêmica muito grande em relação a isso. Houve um movimento contra, inclusive por parte de alguns artistas, queridos artistas, inclusive, e começou esse assunto a entrar num outro campo que não o campo técnico. E o tempo começou a passar. Né? Então, assim, passado o tempo, não houve um consenso desse grupo, né? E sobretudo de agentes que fazem o carnaval, aquilo que a gente falou aqui no início do programa. Né? Então, do carnaval você tem, se a gente tem 10 milhões de habitantes, a gente tem 10 milhões de pessoas na Bahia que entendem de carnaval. Então, o tempo foi passando, não houve um consenso sobre essas mudanças, né? Essa proposta que poderia se concluir a tempo, mas não houve tempo para isso. Deverá haver obras nessa região da cidade, o que implicaria em suspender qualquer tipo de atividade. Então, esse é um assunto que, por hora, ele está sepultado. A gente teve a realização desse carnaval esse ano. A gente tomou uma atitude que foi muito importante para o carnaval, de extrema importância para o carnaval, que foi uma decisão do prefeito da gente potencializar, fortalecer e fazer ações até de rejuvenescimento do carnaval do centro. E assim foi feito. Então, assim, a gente teve, de fato, o melhor carnaval de todas as informações que a gente tem da história da cidade, sobretudo no centro. Foi criada uma iniciativa chamada Cole no Centro, onde a gente teve uma amplitude das contratações artísticas do circuito do Campo Grande. A gente teve, para você ter ideia, 4 palcos completamente diferenciados e novos funcionando no Campo Grande. Um no Campo Grande, um na Praça Municipal, o palco multicultural. Fizemos um palco dedicado apenas a Axé Music lá na Praça da Tieta.
Trouxemos para o centro também o Palco Brisa, que foi um sucesso no Réveillon, né? O Palco Brisa foi uma das atrações do Réveillon assim, que deu muito certo, então a gente foi muito provocado disso, trouxemos isso para o centro ali, para o centro, espaço cultural da Barroquinha. Trouxemos uma iniciativa bacana também ali na Castro Alves. Vocês provocam, Isaac, o empresário para dizer assim, venha com a gente, qual é a aceitação? Porque eu vejo também muita gritaria. Lógico. E quando a gente chama para o cara pegar e fazer o investimento junto, depois quer surfar na onda, né? Aí assim, eu acho que esse ano a gente teve um resultado melhor nesse sentido até, onde a gente teve uma receptividade muito grande dos parceiros, dos patrocinadores, né, que viram nisso uma oportunidade, então colaram conosco nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente tem, lógico, é claro, dentro desse contexto, muita gente que até critica o carnaval, mas nem aqui estava para ver o carnaval. Então, era muito comum, no meio do carnaval, a gente receber perguntas, olha, não, não, e aí, no próximo ano, o que é que vai ter de revitalização do centro? Aí a gente, isso já está acontecendo. Então, vocês venham aqui ver o que é que está acontecendo. Então, a gente teve momentos memoráveis na Praça Castro Alves esse ano. A gente teve encontros, né, de atrações que vinham do Campo Grande, planejados para encontrar com outras atrações na Praça Castro Alves. A gente fez diversos encontros na própria Praça Castro Alves em determinados momentos específicos, ou seja, tinha um palco varanda no meio do Campo Grande, a gente abriu um espaço ali, fizemos um palco lá, rodando isso em paralelo com atrações que vinham, parava, a atração tocava, voltava, ou seja, houve todo um esforço muito grande e o público respondeu, porque quando você toma esse tipo de decisão e traz conteúdo, que é a grande questão do carnaval, onde tem conteúdo, as pessoas acompanham. Então, a gente teve momentos memoráveis, por exemplo, a gente teve uma apresentação do Baiana System no pré-carnaval, que foi um negócio extraordinário. E aí, quando aconteceu isso no Campo Grande, foi mais extraordinário ainda. Então, assim, eu começo a ser provocado, pra você ter ideia, né, por conta da abertura que a gente dá para esse tipo de questão. Acaba o carnaval, já começa a receber direct, olha, e aí, Imagina. Quando é que vai ter, e que tal fulano, que tal ciclano? Então, assim, a gente ouve muito, escuta muito isso, a gente procura ouvir os artistas, a gente procura conversar com os produtores de eventos, que são nossos parceiros, né, nesse desafio, ouvir a sociedade como um todo, para tentar fazer o melhor carnaval possível, e foi o que aconteceu esse ano. Há esse sentimento muito grande de revitalização do carnaval no centro, mas eu acho que não é só revitalizar. Porque o Fulião Pipoca, de certa forma, ele foi atendido no Furdunço e Fuzuê e ele responde. Veja a quantidade de gente que vai no Fuzuê e no Furdunço. E, de alguma forma, digamos assim, depois que entra os blocos, essas coisas, fica muito mais restrito. Então ele tem que ter uma fuga. Né? Até porque é sentimento desse de segurança de uma pessoa mais velha. Exato. Olha, pulando lá, não dá para ficar. E olha que aí você intercalava. Poxa, teve dias no Campo Grande mesmo que você teve uma pressão, a terça-feira mesmo foi uma pressão no Campo Grande enorme. Então por quê? O pessoal já viu o que estava acontecendo no sábado, no domingo, começou a ver, poxa, esse negócio está dando certo. Foi para o Campo Grande. Tinha conteúdo, foi para lá. Tinha conteúdo, a gente trouxe Pitty para a Praça Castro Alves. Quando se imaginou que Pitty ia tocar no Carnaval de Salvador, no meio da Praça Castro Alves? A gente trouxe Baquecho do Blues, que é um tipo de atração que atinge um outro público. Esse pessoal foi para a Praça Castro Alves ver Baquecho do Blues, ao mesmo tempo foi ver Paulinho Boca de Cantor, ao mesmo tempo foi ver Armandinho. Ou seja, essas oportunidades e essas misturas que a gente buscou fazer no Carnaval de Salvador, sobretudo com essa diretriz de fortalecer o Carnaval do Centro, deu muito certo. Então, isso certamente será uma diretriz para os próximos carnavais. E o que a gente gostaria mesmo também é que, diante do resultado que a gente teve esse ano, que mais marcas se interessem em estar conosco, aproveitando aqui a sua audiência. Não posso perder essa viagem, né? Para poder acreditar, porque isso traz resultado. Então, aquelas marcas que tiveram resultado esse ano, que voltem, aquelas marcas que estiveram nos camarotes, que venham, porque, de fato, Azevedo, uma coisa que eu luto muito por isso, assim, a gente tem que ter muito equilíbrio quando a gente fala em carnaval. Então, volto a dizer, ele tem que ser muito bom para o ambulante, tem que ser muito bom para o camarote. É do ambulante ao camarote. Então, é do Furdunço ao encontro na Praça Castro Alves. É o Bate-Cu meia-noite, a Torre Eletrônica meia-noite, é o palco do rock. Então, esse é o Carnaval de Salvador. E é por isso que eu denomino como único, realmente, difícil de você conciliar e juntar com o Estado, que tem que fazer a segurança e tem então, que haver toda essa interação do você ponto ter de vista ideia, de como controlar. E veja que mínimas coisas dão uma repercussão louca, como foi o caso das muquiranas, que teoricamente uma coisa séria, grave, mas, digamos assim, dentro de um montante gigantesco, mas a repercussão é muito grande. Então, os cuidados... Tudo, exatamente. E o Carnaval tem isso. Tudo é muito grande. Então, assim, eu me lembro que nessas conversas com os companheiros de outras cidades, quando a gente explica como é que funciona essa lógica
de equipamentos de trios elétricos Só aqui. Você tem que dizer, venha o pessoal pra não cá acredita. Aí teve um dia a a gente brigando lá, não, nada contra, mas o pessoal, não, em determinada cidade, não, poxa, a gente tem lá um momento lá que a gente tem 2 trios elétricos, tantas pessoas. Digo, gente, eu tenho 40 por hora aqui rodando em 2 circuitos, então não me venha. Então, assim, é muito complexo. Ao mesmo tempo, a gente tem um mecanismo de segurança pública extremamente eficiente. A gente tem que ter orgulho do que a gente tem, do sistema de segurança pública de Salvador. Por quê? Aqui da Bahia, porque já tem uma expertise e que não foi deste carnaval. Isso vem se somando ao longo dos anos. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o sistema de segurança pública empreendido no Carnaval de Salvador é exemplo para o Brasil. Olha, Azevedo, eu tive o privilégio, foi até minha primeira iniciativa na iniciativa pública, quando o prefeito, na época, Semineto, me convidou para participar da equipe dele. Eu entrei na prefeitura para ser secretário para a Copa do Mundo. Então, eu tive a oportunidade de ser o representante, de ser a pessoa responsável, né, por boa parte das atividades da Copa do Mundo na cidade, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Tive esse privilégio. Salvador foi cidade-sede para a Copa das Confederações e da Copa do Mundo. É muito mais complexo o Carnaval. Eu não tenho nenhum barrismo em dizer isso. É muito mais complexo. Envolve uma complexidade logística muito grande e é o nosso patrimônio imaterial. Eu diria assim, é mais importante, muito mais importante do que o próprio futebol que a gente faz essa metáfora. Como sobra tempo para Isaac e Saltu pensar em outros eventos, né? A gente estava aqui conversando, não é só de carnaval que a Saltu vive, né? Aí já tem a virada, já tem maratona e outras tantas aí. Como é que está esse processo? Novas coisas a gente pode estar esperando e o empresário também para poder estar participando, Isaac? Exatamente. Quando iniciamos na prefeitura, né, ao longo dos últimos anos, a estratégia é exatamente essa, a gente fortalecer aqueles eventos dentro dessa plataforma que já fazem parte do contexto da cidade, como é o Carnaval, e criar novos produtos. Eu me lembro que no passado, o 31 de dezembro, não existia na cidade um Réveillon, não existia. Então, nós passamos de não ter sequer um Réveillon e hoje a gente tem um Festival da Virada de 5 dias, que é o maior evento do Brasil. Então, assim, esse ano a gente teve mais de 100 atrações se apresentando no Réveillon, nos 2 palcos. E a gente brincou muito que a gente recebeu o direct do Brasil inteiro. Quando viu lá o palco de Copacabana e vira o palco aqui, o palco do festival, o palco da virada, rapaz, que negócio maravilhoso. Por que isso? Porque, de fato, se percebeu que esse era um produto da cidade, que esse é um produto que precisava gerar desenvolvimento econômico para a cidade, que precisava gerar mais oportunidades para a cidade. E hoje você saiu de uma coisa que era um Réveillon para um festival de 5 dias. Eu me lembro que o aniversário da cidade, no passado, era um anúncio de jornal e um bolo na sala do prefeito. Hoje você teve um festival da cidade, que a gente vai começar agora, né, no final do mês de março, onde você faz uma grande ativação na cidade, movimenta a economia da cidade, você faz nos bairros, você faz nas regiões centrais da cidade, uma contratação artísticas, eventos esportivos, tudo isso com a bandeira do Festival da Cidade, que foi criado também. O Festival da Primavera foi nesse sentido. Então, a ideia é que você tenha, ao longo do ano, uma série de iniciativas que movimentam essa economia criativa, né, que a gente se referiu aqui no início do programa. Então, eu me lembro que a gente conversava aqui nos bastidores, Salvador, no início, ela não tinha a sua própria maratona. Então, esse é um dos exemplos que a gente dá como um novo produto que foi criado nesse sentido, com uma série de outros produtos. E eu já sei que essa maratona que vem, agora não é mais 5 mil, que já vai se fazer a tentativa para 7 mil pessoas. E eu sou candidato, viu? Então, Isaac, eu tenho que, infelizmente, terminar, que nosso tempo é curto e esses assuntos são bem retumbantes, digamos assim, bem provocadores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas dica aqui de pronto já um convite para que você volte para a gente falar de tantos outros eventos, tantas outras coisas com a Saltu. Quiçá a gente trazer aqui o Fernando junto com o Torinho também, para a gente bater um papo em conjunto desse sistema que funciona tão maravilhosamente bem. Eu muito obrigado pela sua presença aqui, amigo. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa, que a gente acompanha já de perto há algum tempo. Então, parabéns a vocês aí pela iniciativa. Acho que trazer esse tipo de visão para o setor empresarial é muito importante para a cidade de Salvador. Obrigado. É isso aí, minha gente. Encerrando o nosso Band Empresarial, mas terça que vem, 13h30, estamos aqui de novo na Band TV. Não perca, hein? Fique com a gente.